No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e eu trago um tema muito importante para você refletir aqui no Minuto da Unicidade, se bem que você sabe que o tempo aqui é bem reduzido, as pessoas já reclamam com áudios de 10, 15 minutos, então a gente não pode se estender muito, mas eu quero trazer para você aqui um texto que eu recebi essa semana do nosso querido pastor Sérgio, que sempre é ouvinte assíduo aqui do Minuto da Unicidade. Ele me encaminhou um vídeo onde uma liderança, né, não digo lá não tem pastor, mas acho que é um ancião das Testemunhas de Jeová, vai evangelizar e entra, você vê a ousadia dos Testemunhas de Jeová. Eles vão para uma igreja unicista e lá falam da dualidade para o casal jovem de pastores. Eu vou deixar o link, você que acompanha o meu canal no YouTube, vai ter o link lá no YouTube para você ver todo o relato, que o casalzinho tenta mostrar que Jesus é o Pai, né, que Deus mesmo veio, que não enviou seu filho. E aí o pastor, né, o líder lá da Testemunha de Jeová, cita um versículo que deixou o casalzinho. Provavelmente é verdade, né? Não vai mentir, acredito que não. Mas a importância de nós estudarmos a unicidade de Deus. Bom, o texto que ele cita aí, que deixou a cabeça do jovem casal quebrada, vamos dizer assim, como diz o meu pastor, querido amado pastor, é o versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 32, quando Paulo diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aqui diz que Deus não poupou nem a seu próprio filho. Isso é Paulo escrevendo para Roma. Então o casal, né, um jovem casal, provavelmente deve ter, ou de repentemente, creio eu, não acompanhou o debate, deve ter se esquecido de dizer que o próprio Paulo, também escrevendo já para o outro pastor Tito, jovem pastor, ele diz lá: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Tito 2, 13, 14. Então, Paulo escreve para Roma que Deus não poupou nem seu próprio filho. E aqui ele escreve para ti dizendo que Deus não deu ninguém, não mandou ninguém, ele mesmo se deu. O nosso grande Deus e Salvador deu a si mesmo. Talvez se o jovem casal ou a esposa, né, que ele começa falando da jovem, 30 e poucos anos, recebeu ele com muita atenção, muito educada, o pastor também. Daqui a pouco os pastores parece que ele não sabe dizer no final do vídeo se saíram, se foram transferidos, se não foram. Eu sei que se eles dissessem isso para esse ancião, eu acho que pelo menos ia ficar ali, se eles não fossem tão educados, porque é o seguinte, os TJs vêm muito educados, são pessoas, na sua grande maioria, muito elegantes, por sinal, muito educadas, chegam, mas são audaciosos, vão mesmo, entram mesmo, e se você der mole, meu irmão. Então aqui é o seguinte, o tema é bem longo esse versículo, né? Por aqui a gente vê já um conflito de posições do próprio Paulo. Numa hora ele diz que Deus não poupou nem seu próprio filho, noutra hora ele diz que Deus deu a si mesmo. Então aí a gente tem que sentar e ver o que ele está falando, por que ele usa essas expressões, por que ele fala uma coisa para um texto, para uma igreja, e para outra, em outro texto, sobre o mesmo foco, né? O mesmo ponto específico, ele diz de outra coisa. Mas o importante é a gente analisar o seguinte: lá no livro de Isaías tem uma passagem que diz assim: todavia ao Senhor agradou-lo moê-lo, fazendo enfermar quando sua alma se puser, por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bem e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então diz aqui o Isaías, profeta, lá no seu livro, capítulo 53, verso 10, que Deus se agradou em moer o seu servo. Lembra lá no início, né? Ele foi desprezado, rejeitado entre os homens e tal, né? Então, ao Senhor Jesus, ele foi verdadeiramente, tomou sobre si as nossas, ele como propiciação, como cordeiro,
Diz a Bíblia, Deus agradou em moer Jesus. Olha aí o que está dizendo o texto. Então, são dois aqui? Não, o próprio profeta Isaías deixa registrado algo para nos resolver essa temática. Quando você lê lá em Isaías 43, verso 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Eu e o servo a quem escolhi, sou eu mesmo. Eu canso de dizer isso aqui no Minuto da Unicidade. Sempre, eu digo e sempre vou dizer. Porque o profeta Isaías, ele fala, ao mesmo tempo, fala, ó, Deus vai pegar o seu servo, vai moer ele. Ou seja, Deus vai pegar o seu filho e vai moê-lo. E aí a gente fica, né, provavelmente a cabeça do povo de Israel, vendo que Deus moeria seu servo, seu filho. Poderia vir um pensamento dualista, porque Trindade não tem. Trindade não tem. E você vai ouvir, se você entrar no meu canal, na descrição, onde está o título do tema do vídeo no meu canal, você só descer que você vai ver o link desse irmão. E eu vou botar também o link lá, já está no canal Bibliologia, o livro Quando Deus Enviou o Seu Filho, que é muito importante, porque o Filho de Deus, para ser enviado, teve um local de partida. Ele estava todo o envio tem um local de partida e um momento de chegada. Então, aonde estava o Filho quando foi enviado? Onde que ele foi enviado? De onde para onde? Tá? Assista também no link, vou deixar esses dois vídeos para você. Mas para a gente concluir aqui, o meu servo, não é isso que diz lá Filipenses, sendo da forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo. Não é isso que diz o texto? E foi obediente até a morte de cruz. Então, achado na condição de servo, diz a Bíblia, o Senhor agradou moê-lo, a moer o seu servo. Triturou pelos nossos pecados, foi propiciação. E é o que está falando o Romano aqui, ao Paulo aos Romanos. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes, né, não poupou. Ele não poupou o seu próprio filho. E uma das questões que nós levantamos no nosso livro, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, é a seguinte: em toda a temática da história da filiação, o título cristológico de maior importância que Jesus tem, o mais conhecido, o mais falado, é o Filho de Deus. O título cristológico de maior importância é Filho de Deus. Todavia, com toda a base no monoteísmo, isso eu vou falar lá pelo final do livro. Diante de tudo que você leu aqui, diante de tudo que você tem ouvido no Minuto da Unicidade, a pergunta principal é, será que Deus tem literalmente um filho? Porque a mãe desse filho só veio surgir depois de 2000 anos. Então, se a gente, com a nossa mente humana, achar que Deus tem um filho lá no céu e sem mãe, e a mãe só viria depois, bem depois, então você vê que os conceitos de filho, de pai, de mãe, essa questão toda, isso veio para cá, para baixo. Isso é para nós, seres humanos, entendermos. O Todo-Poderoso tem um filho lá em cima, se tem um filho lá em cima antes de vir aqui embaixo, tem dois lá, o pai e o filho, cadê a mãe desse filho? Essas são expressões usadas para nós. Então você vai assistir uma pregação de mais ou menos, você que quiser saber sobre o tema, claro. Tem 50 minutos o estudo do pastor Gilberto, está lá no link, está lá no Bibliologia, mas vou deixar o link para facilitar a sua procura, só você pegar aí, na descrição do vídeo já está o link lá. E tem o link também dessa conversa, desse testemunha de Jeová com esse casal de pastores jovens que não souberam, ficaram confundidos ali. Agora, outra coisa que eu quero aqui para terminar o Minuto da Unicidade, para não me alongar realmente, mas o tema precisa de um estudo bem amplo, né? Um dos mandamentos de Deus no Velho Testamento, ele pediu, ele exigiu, ele ordenou que a nação de Israel nunca entregasse seus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ele disse que isso seria profanar o santo nome do Senhor. Você vai ler isso lá em Levítico, capítulo 18. Você vai ver isso lá no livro de Levítico, capítulo... Não passa os seus filhos, não sacrificam seus filhos. Lá em 2 Crônicas 33:6 também é a mesma coisa. Deus reclama do Manassés, um rei de Israel, que diz que chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, e praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhação, e profanou, né, tudo que era santo lá no templo, 2 Crônicas 33:6. Então ele fala, chegou a matar seus próprios filhos, coisa extremamente reprovada por Deus.
Tanto que quando ele põe Abraão à prova, você lê isso lá em Gênesis 22, ele pede seu filho Isaque, que os trinitarianos usam muito para ilustrar lá os textos de João 3,16, essa passagem que a gente leu aqui no início, de Paulo, né, ali, que Deus não propôs nem seu próprio filho. Então, o que Abraão não fez, Deus fez. O que Deus não deixou Abraão fazer, embora Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, que pela fé Abraão estava disposto a oferecer o seu filho Isaque, porque sabia que Deus era poderoso para trazê-lo até das cinzas. Por isso que ele é o pai da fé. Você acha que Abraão estava oferecendo o seu filho Isaque, ia matar e ia ficar por isso mesmo, ia queimar e pronto, ó, que fé bonita, Abraão, coisa linda? Não. Ele é o pai da fé porque ele ofereceu o seu filho, ia matar o seu filho, ia cortar o pescoço do seu filho, depois ele ia queimar, porque isso que era o sacrifício correto, queimar o seu filho. Mas ele sabia que ia fazer isso, que Deus era poderoso, tinha prometido a ele um filho. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então Deus devolveria Isaque, são e salvo mais à frente depois. Olha só que fé extraordinária, vai dizer Hebreus capítulo 11, é que vai explicar essa história de Gênesis 22 ali, que Abraão ia oferecer o seu filho, mas Deus não deixou, porque o costume pagão oferecer seus filhos para as divindades, isso era um costume pagão reprovado por Deus. Deus apenas provou a Abraão. Deus, vamos dizer assim, mostrou para nós por que Abraão é o pai da fé, porque até onde Abraão estava disposto a provar o seu amor dele por Deus. Coisa que nós não provamos. Chega um testemunha de Jeová, por exemplo, joga um versículo, ou um assembleano, ou um unitarista, por exemplo, que ele fala nesse vídeo aí de unitarista, de unicista, de trinitariano, ele tira a chacota mesmo. Porque nós não estudamos a palavra de Deus, não nos debruçamos como deveria com relação à unicidade. Ficam muitos pastores indo para o Google pesquisar mensagem requentada dos outros para pregar nos nossos púlpitos, mas não temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, de fazermos um seminário, um simpósio unicista nas nossas igrejas, tirar um dia para falar da unicidade de Deus, pelo menos uma vez por mês. Mas nós gostamos das mensagens, dos esboços de trinitarianos e pregamos nas nossas igrejas os seus louvores trinitarianos também, letras trinitarianas. E nós louvamos. Esse dia eu estava ouvindo um louvor aqui no trabalho, estava meditando aqui, ouvindo, falei, mas que música é essa? Do Tom Carfe. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, quando meu pai me disse, filho, quero falar contigo, vou te mandar para lá. Pelo amor de Deus! De onde vem essa inspiração? E tem muitos que gostam dessa música, muitos unicistas. Então, aí fica, né? Se Deus não aceitava sacrifício, se ele reprovava isso por ser pagão, como que ele vai pegar o seu filho, literalmente tem um filho, e vai mandá-lo em nosso lugar para dizer, eu amo mais vocês do que meu filho? É isso? Eu amo mais vocês, que são extremamente pecadores, do que meu filho, que, entre aspas, é santo, está aqui do meu lado comigo. Eu não vou entregar o Espírito Santo, não, eu quero entregar meu filho. Pelo amor de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras com a mente ocidental, não atentamos para os originais, para o estilo de linguagem dos originais, como era a cultura linguística, como eram as questões de semântica naquele idioma original, tanto no grego quanto no hebraico, e aqui no caso de Paulo 8:32 é no grego, um idioma que Paulo dominava muito bem, e aí a gente já pensa logo, porque Deus não poupou nem seu próprio filho. Opa, espera aí, acende o botão de alerta, realmente está aqui, está escrito. Só que isso não foi escrito em português. Isso não foi escrito com a mente ocidental. Isso não foi escrito com a mente contaminada por trindade. Isso não foi escrito por uma mente trinitariana. Isso não foi escrito por uma mente dualista. Isso foi escrito por alguém instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da Torá a fundo, conhecedor dos profetas a fundo, conhecedor de hebraico, aramaico e grego a fundo,
são idiomas totalmente diferentes e que estão lá essas expressões. Foi escrito realmente? Foi escrito, tá sim. Mas em outro contexto, em outra cultura, né, em outra interpretação de idiomas, que nós vamos ocidentando tudo, né? E aí arrumamos problemas sérios. Fica aí o áudio. Graças a Deus o homem não fala o nome do casal, para a gente não expor o casal, não fala o nome da igreja, acredito, se eu não me engano, não me lembro aqui, mas não fala o nome da igreja, para não deixar, né, não expor a denominação, mas fica aqui para nós, para os pastores, e até que ponto nós vamos negligenciar a pregação da unicidade de Deus. Ela não pode parar. Deus abençoe a todos, nos ajude em oração. Estamos aqui com esse compromisso, né? E que Deus abençoe você, tá? Lembre-se sempre de orar por nós. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Minuto da Unicidade.